Oi, Thaís, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ademar. Tudo certo por aí, né, Tudo Thaís? certo? Uhum. Maravilha. Thaís, eu já te coloquei de anfitriã, né? E Uhum. você já tem o controle da sala, né? Como você já participou ontem, você já está totalmente craque aí, né? Então, eu já deixo a bola com você aí. Eu vou para outras duas salas, que tem uma sala com o Alexandre e outra com a Maríla. E o Alexandre é a primeira sessão que ele participa, né? Então, eu vou dar Uhum. suporte para eles lá. E a Marília tem um pouquinho de dificuldade também. Então, Tranquilo. você tá craque aí, Ontem, eu vou te deixar aí, tá? ontem você me ajudou bastante, ficando aí, deu uma segurança, então agora é só seguir aqui o script de Protocolo, né? ontem, né? Uhum. Só seguir o protocolo. Qualquer coisa, você manda uma mensagem no WhatsApp aqui, tá bom? Tá joia, fica tranquilo. Deixa eu só te avisar aqui, o Uhum. professor moderador da sua sala vai ser o professor... Márcio. Isso, Márcio Machado, né? Eu Uhum. encontrei com ele ontem, né? Então ele estava numa sala presencial lá com a gente ontem. Ele é bem tranquilo, então vai dar tudo certo. Tá joia. Ele vai participar presencialmente? Não, não é. Essa sala é Não. virtual. Ah, essa é só virtual, não é híbrida como a de ontem, né? É, não, Tá essa é bom. só virtual. Então daqui a pouquinho deve estar entrando aí. Tranquilo. Então, bye bye, até mais. Bye, bye. Até. Bom dia, Gabriel. E tudo bem? Tudo bem? Tudo Você é jóia. o Deixa eu só segundo a tirar uma dúvida. apresentar, né? Isso. Deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Claro. Durante a apresentação, a gente vai apresentar o vídeo, aquele que a gente submeteu, ou apresenta de Sou novo? eu quem coloco. É assim, a dinâmica. O professor moderador faz a abertura da sessão, aí eu como debatedora que vou inserir, né, a cada tempo ali, eu vou disponibilizar o link no chat, ao mesmo tempo eu vou já compartilhar. Eu mesma que vou compartilhar. Passado o Tá. vídeo, são 8 minutos de discussão, seguido da apresentação. Aí vem o segundo e assim sucessivamente. E aí, ao Aí faz o final, a debate. gente. Isso, um debate de cada um. E aí, ao final, né, tem um tempinho ali para poder discutir de forma geral. A minha dúvida era essa, porque lá no Sapiens a gente perguntou lá para o professor que estava coordenando se queria que a gente apresentasse de novo, e ele, em hipótese nenhuma, porque vocês depois não cumprem os 8 minutos, isso aqui vira uma função. Então, Uhum. vamos no vídeo que vocês já fizeram, né? Isso, Minha então dúvida assim, era essa. Senão, depois a você gente não. acaba falando, falando e passa, né? Então, assim, realmente é o tempo do vídeo, e aí o debate é assim, o que eu peço, que ontem, né, é que ontem estava um pouco mais tranquila a sessão, que tinham só três, então a gente tinha um tempinho extra. Esse aqui já está apertado que nós temos os quatro. Então, para não, né, quando tiver no debate ali, não retomar, né, que ontem um aluno tentou fazer uma retomada ali da apresentação e justificar um pouco mais. A apresentação está feita. Aí o debate Uhum. mesmo é para que os colegas possam fazer algum questionamento e daí ser pontual, Perfeito. tá bom? Você é de onde, Obrigado. Gabriel? Não Santa lembro Maria, no aqui. Rio Grande do Sul. Ah, Santa Maria. Uhum. Bem. Mas não tem sotaque, não, hein? Não, mas tem, o pessoal identifica. Andando aí de Uber. Ah, Eu tô aqui, agora sim, andando né? aí de Uber. Agora E consegui ver. eu tô aqui no hotel, daí só termino aqui, daí eu vou aí para USP. Só porque era online, né? Daí a minha inscrição foi meio problemática, assim, porque eu tinha feito no online. E daí depois eu falei lá no programa e na instituição que eu trabalho também consegui viabilizar presencial, mas aí a apresentação ficou no online igual. Então eu tô meio Uhum. dividido, tô híbrido. Essa sessão, ela é online, né? Mas a de ontem, por exemplo, ela, que era híbrida, aí você poderia ter essa possibilidade, se fosse a sessão híbrida, de estar presencialmente e apresentar, né? Que ontem Mas tinha até um, mas ele não apresentou, ele estava presencial também, mas aí ele
só acompanha o Apresentou vídeo o curso. e é isso. Eu que, no caso, né? Uhum. Deixa eu te perguntar outra coisa, não sei se tu vai Claro. saber me dizer. Depois, os certificados de participação, será que vai ser disponibilizado no sistema? Ou a gente pega presencial aí? Não sei se vai ter É, algum documento. no próprio do SEMEAD disponibiliza, vai aparecer lá, certificado. Aí você, onde tem aquela parte da sua inscrição, aí na sequência vai ter certificado, vai ter gerado lá. Vai ser incluído lá, então. Tá bom. Uhum. Vou colocar no mudo aqui, tá? Tá bom. Até daqui a pouco. Bom dia, deixa.
Bom dia, professor. Tá no mudo, professor. Perdão, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Nós já estamos com dois dos autores aqui presentes. Ok, deixa eu Mas só abrir ainda aqui a lista dos estamos, trabalhos. mas ainda estamos no horário. Sim, Aí, sim. gostaria de combinar, professor, então, os tempos e movimentos com o senhor. Então, agora às 8h30, o senhor faz a abertura, aí na sequência eu disponibilizo o vídeo do primeiro, né? O tempo do vídeo, depois 8 minutos para discussão, eu vou controlando o tempo ali, caso chegue próximo ao final. Depois, na sequência, o segundo, e assim sucessivamente até o quarto. E ao final, um tempo para uma discussão de forma geral. E gostaria de confirmar com o professor a sequência. A sequência que aparece aqui para mim é engraçado. Aqui na minha lista de artigos não aparece o nome dos autores, só aparece... Também não apareceu, eu entrei depois lá para ver quem seriam. Deixa eu já deixar todos abertos aqui, mas assim, análise de viabilidade técnica... É o primeiro? É o primeiro que aparece para mim Tá. aqui, né? De adoção de Lean Manufacturing. Uhum. Depois, nós O temos aqui qualidade em serviços. Ok, É o segundo que 1602. aparece, né? Isso. Depois temos desafios e benefícios, não é isso? Da ISO 9000. Isso, 1614. Isso. E aí depois temos o artigo Caminhos Organizacionais Internos, né? O 948. né? Confere, é a mesma Tá. que eu tenho aqui. Então, aqui está faltando ainda um autor. Aqui já tenho do 636, que é o primeiro, já está aqui. O segundo, eu acho que é o segundo que não está. O Gabriel é o quarto, está aqui. O Paulo. Paulo, você vai apresentar qual? Acho que o Paulo está no mudo aí. Acho que talvez Paulo só vai participar, não é autor, Oi, é né? o Qualidade em Serviços. Ah, tá. É o 1602, é o segundo, então. Então, só está faltando da Nara e professora Natália, que é o terceiro, que ainda não ingressou. Ok, mas eu acho que até por termos 4 artigos nessa sessão e para a gente aproveitar bem o tempo, né? Caso os autores do terceiro artigo apareçam, né? A gente apresenta no intervalo de um para o outro e a gente já pode dar início, né? Então, eu gostaria aqui de, primeiro, parabenizar aos autores dos artigos por terem seus trabalhos selecionados para apresentação no SEMEAD, né? Então, como líder desse tema, eu tive contato com todos os artigos antecipadamente e acompanhei aí as revisões. Então, dizer que todos os artigos têm méritos por estar aqui, né? Como eu não tenho aqui o nome dos autores, eu gostaria, Thaís, se você pudesse, né, de citar o título dos artigos com os autores, tá? Senão eu só vou citar o título. Então, seria bom citar o nome do artigo com os autores, e aí, a partir do momento que você terminar, a gente já pode dar início com o primeiro artigo. Ok, professor. Já vou, então, primeiro compartilhar aqui o link do primeiro trabalho. Eu compartilhei aqui o link para pesquisa, para que todos, ao final da sessão, possam avaliar. Segue o link do primeiro trabalho. E o primeiro trabalho,
análise de viabilidade técnica de adoção de Lean Manufacturing na fabricação de móveis seriados. Me perdoa se eu pronunciar errado, Dusan Schreiber. É um pouco diferente. Um pequeno ajuste do Sean Schreiber. Do Sean Schreiber. Obrigada, sabia que eu ia cometer. E olha que eu vi teu vídeo lá, mas eu não lembrava como você pronunciou. Muito obrigada. Sim. Tá certo. Então, eu vou mutar aqui e vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Tá bom. Boa tarde. Meu nome é Dusan Schreiber, eu sou professor da Universidade Fevale e estou apresentando o artigo Análise de Viabilidade Técnica de Adoção de Lean Manufacturing na Fabricação de Móveis Seriados. Este artigo foi produzido pelo aluno que eu orientei no trabalho de conclusão do curso de administração, Wilson, e também teve a colaboração do professor Alexandre da Universidade do Vale do Taquari, da Univates. Eu trabalho atualmente como professor no curso de graduação em administração e também atuo como pesquisador no mestrado em administração, no mestrado em indústria criativa e também no programa em qualidade ambiental da Universidade Fevale. Este trabalho, intitulado Análise de Viabilidade Técnica de Adoção de Lean Manufacturing na Fabricação de Móveis Seriados, ele é um trabalho no qual se optou por um estudo de caso como estratégia de pesquisa de uma das maiores indústrias de móveis da América Latina aqui e também do Brasil, e que atualmente atende inclusive mercado internacional. O aluno Wilson, a quem eu orientei, ele trabalha nessa empresa como gerente de produção e a pesquisa foi norteada justamente pela curiosidade dele se seria viável a adoção da Lean Manufacturing na fabricação de móveis seriados, visto que a fabricação de móveis, não apenas no Brasil, mas também no exterior, normalmente ela é um pouco atrasada no processo de adoção de novas tecnologias, né? Então, nessa perspectiva, se realizou esse trabalho de investigação, estudo de caso único, né, com base em coleta de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas e também observação participante e também levantamento documental, com o intuito de evidenciar se de fato há como adotar e ter viabilidade técnica da prática Lean Manufacturing nessa fábrica de móveis, né? O que foi possível perceber, né, através da pesquisa, que dentro do artigo fica evidente, é que além das características, né, do processo de móveis seriados, que de certa forma obstaculiza e dificulta a adoção de novas tecnologias, tem também o processo cultural muito forte, né, que pode dificultar a adoção dessas novas tecnologias, né? Mas, sob a perspectiva de viabilidade técnica, todos que foram entrevistados e que contribuíram para a elaboração do artigo, eles deixaram muito evidente de que, sim, as tecnologias, a tecnologia, né, a prática Lean, ela é viável de ser adotada. É claro que dentro dessa perspectiva de adoção, ela também vai exigir uma capacitação de trabalhadores, de colaboradores, para ser realizado todo o processo segundo a perspectiva teórica, né, e que possa propiciar os resultados esperados, né? Então, dentro do artigo, nós apresentamos de forma rápida um
panorama sobre o mercado moveleiro, né? E também, depois, na sequência, as bases teóricas sobre Lean Manufacturing. Depois foi apresentado, né, o procedimento metodológico que foi adotado e, por fim, então, os resultados que, como eu já comentei, né, então evidenciam que é perfeitamente viável a adoção dessas da prática, né? Então, só para fazer destaque, né, de alguns achados empíricos que fizemos, principalmente no tocante à identificação de ferramentas do Lean Manufacturing que poderiam ser aplicadas no processo e operações. Então, se percebeu de que existe, sim, aplicabilidade para a redução de setups e também do lead times por meio de Kaizen, que é uma metodologia de melhoria contínua, mas que ainda não foi aplicada na empresa devido principalmente às dificuldades de compreensão do processo por meio de trabalhadores, né? Depois, além disso, foi possível identificar processos e operações em que são já utilizadas as ferramentas do Lean Manufacturing. Com destaque para Pokayoke, né, como gabaritos em prensas e em cortes de peças com ângulos, balanceamento das linhas produtivas, 5S em fase de implantação nos setores de unidades móveis, estofados, Kanban nos processos de móveis, estofados e na expedição, produção puxada, produção do just-in-time e o pilar, né, de manutenção preventiva, né? Conforme observação também não participante e dados documentais, se percebeu de que o 5S está em fase de implantação, mas ainda não tem a padronização desejada, né? E de fato, né, o que nós constatamos através da pesquisa é que o Kanban é a ferramenta mais aplicada e também com maior domínio teórico, né, nessa perspectiva de sua utilização, né? Então, como limitações da pesquisa, gostaríamos de ressaltar de que, pelo fato de a pesquisa ser um estudo de caso único em apenas uma empresa, os resultados eles não facultam a sua generalização, né? E como sugestão de futuras pesquisas, recomenda-se análise de mais casos de implantação efetiva da metodologia Lean Manufacturing na área moveleira por meio de abordagem qualitativa, bem como abordagem quantitativa, devido à relevância do tema abordado na pesquisa, que pode contribuir para a competitividade organizacional. Muito bem. É isso aí. Eu não sei como é que funciona a dinâmica, porque com essa parte da gravação, eu acabei até preparando a apresentação, eu sabia que era passada a gravação que nós disponibilizamos, né? Mas, enfim, eu vou por ti, né? Sim, a apresentação, o vídeo, né? Por ser uma sessão online, a gente transmite o vídeo e agora, nesse momento, nós temos 8 minutos aqui para debate. Caso algum participante aqui queira fazer alguma Tá. pergunta pontual, Entendi. professor? Como é que pronuncia mesmo? Dusan? Duchamp. Duchamp. Eu sou tcheco. É tcheco? É. Desculpa, viu, Duchamp? Não tem problema. Então, é o seguinte, só algumas considerações, porque normalmente quando se apresenta um trabalho em um evento como esse, em um congresso, um seminário, normalmente o que se espera é algum tipo de contribuição da audiência, né, para aperfeiçoar o trabalho, né, para que ele possa avançar para uma publicação num periódico, numa revista, né? Isso. Então, o trabalho é um trabalho de estudo de caso único, né? Isso eu não entendo que seja... É óbvio, né? Para algumas revistas um pouco mais, vamos dizer assim, de impacto, né? Talvez um estudo de caso único não tenha
o perfil da revista. Mas tem várias outras revistas, né, onde estudo de caso único pode ser bem interessante, porque traz algumas informações empíricas, né, que podem ser importantes para outros, para futuros trabalhos, né? Isso. Então, eu gostaria de fazer só duas observações, né, com relação ao seu trabalho. A primeira delas é com relação ao título, né? Você colocou análise da viabilidade técnica de adoção de Lean, manufacturing na fabricação de móveis seriados. Eu tiraria, né, essa questão da viabilidade técnica, viu, Alexandre? Perfeito. Hoje em dia, principalmente numa indústria seriada e tal, é meio que óbvio que o Lean ele se adapta bem, né? Sim. É difícil. Então, eu ficaria mais com análise mesmo da adoção, né? Então, Perfeito. você discutir um pouco quais foram as especificidades do setor e qual foram de fato os achados assim que não são tão óbvios, porque muitas coisas são óbvias, né? Que a utilização do Kanban, Kaizen, são coisas que a gente sabe que para esse tipo de indústria, né, eles trazem resultados de fato. Agora, eu imagino que você deve ter, o aluno fez as entrevistas, deve ter tudo isso, eu focaria um pouco mais nos achados de fato, aquilo que talvez não seja tão comum, né? O que lá eles fazem, né? Que pode contribuir um pouco para essa discussão de Lean nesse tipo de indústria, né? Assim, o que isso aí de fato contribui para a teoria do Lean de uma maneira geral, né? Para a literatura sobre Lean, né? Muito bom. Então, focar um pouco nesses achados não óbvios. Eu acho que Perfeito. quando você faz entrevistas, essas coisas, isso é muito rico. Então, pegar lá, você apresenta um quadro resumo no final, né? Mas é sempre bom quando você faz estudo de caso único, principalmente, né? Você pegar alguns trechos e botar entre aspas e colocar lá algumas falas dos sujeitos e tal, trazendo mesmo como se você estivesse levando o leitor a fazer uma imersão no... assim, eu tenho um trabalho de uma aluna de mestrado, né, que foi publicado na Management of Environmental Quality, que é um estudo de caso único na Natura, né? E ele é bem citado, e é um estudo de caso único na Natura. É claro que a Natura tem aquele apelo e tal, não foi citado o nome da Natura, mas o pessoal acha que identifica que é Natura. Mas é um artigo bem citado. Então, quer dizer, não é impossível publicar em algumas revistas e tal, estudo de caso único. Mas para isso você tem que buscar essas especificidades, então. Então, essas são as duas considerações, com o título e com o caso em si. Tá bom? Perfeito, perfeito. Agradeço, muito bom. Realmente, assim, só para fazer um rápido comentário, essa indústria, até posso já falar qual é a empresa, é a Herval, eu acho que todo mundo conhece, né? Sim, sim. Então, a Herval, ela é praticamente a maior da América Latina, né? E realmente me surpreendeu, porque eu transitei muito, né, na área de operações metal mecânico, né? Indústria de imóveis não foi assim tanto, e me surpreendeu assim o baixo nível de adoção de tecnologias que o pessoal tem utilizado, mesmo em indústrias desse porte, né? Então, realmente achei bastante interessante, por isso eu estimulei realmente o aluno a fazer essa investigação, e realmente para eles parece ser tudo novidade, né?
e por meio desse trabalho é que o aluno ele conseguiu convencer a diretoria a adotar esse conjunto de práticas, inclusive de investimento em algumas das tecnologias da indústria 4.0, que eles também não tinham praticamente nada, né? Então, foi até bastante interessante esse trabalho, né? Então, só para compartilhar essa experiência e principalmente um pouco dessa surpresa de que na indústria de móveis, mesmo seriados, né? Porque, claro, que se indústria de móveis customizados e tal, aí eu entendo que é um trabalho quase artesanal. Mas móveis seriados eu sempre achava de que é base tecnológica, né? Mas não, não é tanto assim, né? Então, só para compartilhar um pouco essa realidade desse setor, né? Mas agradeço as contribuições, realmente a intenção é fazer essa publicação mais qualificada, né, a partir dessas contribuições aí, tanto da avaliação escrita como do seu agora da sua sugestão verbalmente, né? Então já está anotado, anotei aqui no computador. Eu vou fazer, né? E aí nós vamos submeter porque eu quero convencer o Wilson a seguir, que ele tem grande possibilidade aí, um grande potencial para seguir adiante aí no mestrado. Estamos com inscrições abertas, né? Então, estou conversando com ele, né? E vamos ver se realmente publicamos. Muito obrigado pelas contribuições. Legal, Puxa, isso. A gente tem apenas alguns segundos aqui. Ah, tá, Não, desculpa. isso que eu ia falar, viu, Thaís? Não me dei conta. Você me desculpe, na próxima eu vou ser mais breve. Viu? Tá, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas posso fazer uma breve consideração que, corroborando aí com o professor Márcio Duchamp, que apesar de ser um estudo único, ele tem grande importância, né, para a sociedade, porque é o que não estão nos livros, né? O que a gente tem na prática. Então, compartilhamento de boas práticas, o que realmente, quando não se tem implementado ali, que é o que você, né, foi o grande achado de se surpreender, refutou aquela hipótese, né, de que seria manufaturado, então que teria alta tecnologia, e pelo contrário. Então, o grande achado aí é de verificar que realmente existe uma dificuldade, uma barreira. Então, isso é uma grande contribuição e passa a ser, né, uma boa prática. Para quê? Para que, poxa, traga aquele olhar da importância de se olhar para essa área. Perfeito. Parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Vamos seguir aqui com o próximo. Muito obrigado. Professor, gostaria de confirmar se o segundo autor está aqui presente, que é de qualidade em serviços. Oi, sim. É o Paulo. Ok, Paulo. É Paulo, você que vai apresentar então. Paulo Vanderlei. Cassânego Júnior. Ok, Paulo, eu vou seguindo aqui a mesma rotina, né? Eu vou compartilhar o link do vídeo com todos, vou transmitir o vídeo e, na sequência, 8 minutos para discussão, ok? Aí peço que seja apenas pontuar as perguntas para não ultrapassarmos o tempo. Esse trabalho é do... Bom dia. Meu nome é Cristiane e vou apresentar o trabalho Qualidade em Serviços, um estudo sobre as influências da qualidade do serviço na satisfação e lealdade dos pacientes de uma clínica de diagnóstico por imagem. Esse trabalho é do aluno Roger de Oliveira Sampaio, orientado por mim, corroborado pelos professores Paulo e Migre. Então, como proposta de introdução desse trabalho, nós temos o problema de pesquisa, que trata da pergunta, né? Quais as influências da qualidade do prestado na satisfação e lealdade dos pacientes de uma clínica de diagnóstico por imagem, com o objetivo geral de analisar as influências da qualidade do serviço prestado na satisfação e lealdade dos pacientes de uma clínica de diagnóstico por imagem. Bem, a ideia geral desse trabalho é nós utilizarmos uma análise cervical, né, analisando a satisfação desses clientes em relação ao serviço prestado por uma clínica de prestação de serviços em saúde, mas também muito em função do que muito se fala hoje, né, que é a humanização dos serviços em saúde. E, além disso,
também tentar entender como é que se dá a lealdade por meio da satisfação. Será que os itens que os autores lá propõem, né, que elaboraram a cervical, eles corroboram de fato com a lealdade? Quanto que esses itens eles pesam em relação à lealdade e fazendo com que esse cliente retorne ao estabelecimento comercial? O referencial teórico, então, aborda 4 itens: qualidade em serviços, qualidade percebida, satisfação e lealdade. O método é uma survey, como abordagem quantitativa, o tipo de pesquisa descritiva. Então, foram aplicados 2 instrumentos de coleta de dados, né? 2 questionários. O primeiro, dos construtos da expectativa em relação ao serviço, ou seja, análise cervical, né? Analisando os construtos de tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. E o segundo questionário, com a medição da satisfação em relação ao serviço prestado. Ou seja, o primeiro questionário foi aplicado antes do serviço, com a tentativa de medir a expectativa desse cliente em relação ao serviço, e o segundo questionário foi aplicado após a prestação do serviço, tá? Para tentar, então, captar, né, essa satisfação ou possível percepção, né, do cliente em relação ao serviço prestado. Nós tivemos um total de 100 respondentes, considerando um erro amostral de 8,6% e um nível de confiança de 91,4%. Foi aplicado um pré-teste, foi realizado antes, né, da realização da pesquisa definitiva, onde nós tivemos o feedback dos clientes em relação a nomenclaturas, enfim, algumas coisas foram refeitas para que ficasse o mais acessível possível para os respondentes. A técnica de análise de dados, então, é uma estatística descritiva e regressão linear múltipla, pelos modos Enter e Stepwise. Bem, como os principais resultados nós temos, né, para contextualizar o perfil dos respondentes, então a gente pode ver que a maioria dos respondentes abrange a faixa etária dos 51 aos 60 anos, predominantemente público feminino. Depois nós temos ali o tipo de convênio do paciente por exame. Então a gente tem o exame mais procurado dentre os respondentes foi a ecografia, pelo convênio da Unimed. E o segundo exame mais procurado também foi a ecografia, mas pelo convênio do IP, tá bem? E o terceiro exame mais procurado foi a tomografia, pelo convênio do IP, com 8 respondentes nesse exame. Aqui nós temos neste slide a análise cervical, bem? Então, aqui são dos 22 atributos investigados, 15 deles apresentaram resultados de desconfirmação positiva. Então, dentro da lógica da cervical, o resultado pode ser desconfirmação positiva, ou seja, existe uma satisfação superior àquela que era esperada. Pode apresentar uma confirmação simples, que nós tivemos 3 resultados, que significa simplesmente uma satisfação normal, e também pode apresentar uma desconfirmação negativa, que é uma insatisfação superior àquela esperada, né? Uma insatisfação superior a uma insatisfação tradicional, comum, no nível normal. Então, nós tivemos os 22 atributos, 15 apresentaram uma desconfirmação positiva, ou seja, uma satisfação superior, 3 deles uma satisfação e 4 apresentaram focos de insatisfação superior àquela superior, né? Muito superior a uma insatisfação normal, tá? Os itens que apresentaram insatisfação foi um item do construto confiabilidade, que foi excelentes clínicas procurarão realizar a tarefa sem erros. Depois, em segurança, um item também, que foi os funcionários de excelentes clínicas serão educados com seus usuários, e 2 itens do construto empatia. O primeiro deles é excelentes clínicas terão horários convenientes, e também excelentes clínicas têm funcionários médicos que dão a você um atendimento personalizado. Então, esses foram os que tiveram as piores notas. A análise cervical, ela é uma medida que tenta encontrar o gap, né, que é o desempenho ocorrido menos a expectativa prévia do cliente. Bem, de uma maneira geral, nós tivemos uma satisfação geral em relação à opinião dos clientes, além daqueles pontos negativos que aparecem ali. Depois nós temos
A partir disso, foi aplicada a regressão linear múltipla, tentando entender quais desses construtos corroborariam para a ocorrência da lealdade. Então, a partir do modo Enter, foram identificados que o quesito tangibilidade e atendimento, eles não eram significativos para a lealdade. Então, nós rodamos novamente a regressão linear múltipla sem esses construtos, somente com os construtos confiabilidade, segurança e empatia, que foram evidenciados como significativos na primeira rodada de dados, tá? Então, para prever o grau de lealdade, a regressão linear múltipla proporcionou a seguinte equação: o score de confiabilidade, segurança e empatia, que seria correspondente ao score da lealdade, para justificar a lealdade. Nós tivemos ali algumas análises, algumas variáveis preditoras, que foi a empatia segurança, e confiabilidade, tá? Com um R ajustado de 0,63 a 69 nesses itens. Então, como os resultados, foi possível compreender a necessidade de analisar os outros antecedentes da lealdade para obter melhores resultados. Porque dentro da cervical teve itens que não corroboraram, né? Então, quais outros itens que estariam ali explicando a lealdade? Se eu tive, só vou retornar aqui um slide. Se eu tive ali uma explicação de em torno de 60%, 60% a 70% do meu modelo explicando a lealdade, quer dizer que tem 40% aí perdidos, que não se sabe, né, quais seriam os itens que estariam correspondendo a essa lealdade. Bem, foi possível atingir o objetivo de maneira geral, né? E o estudo ele é limitado porque os resultados da pesquisa eles não podem ser generalizados para outras clínicas, né, de diagnóstico por imagem, é bastante específico. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigada. Tinha apresentado. Professor, o senhor gostaria de fazer alguma consideração anterior, algum questionamento ao Paulo? Eu deixo aberto aqui. Professor, o senhor está no mudo. Novamente. Quem que está representando esse artigo? É o Paulo. É o Paulo? Oi, Tudo bom bem, dia. Paulo? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Na verdade, são só algumas dúvidas, né? Assim, na verdade, duas duvidazinhas, né? A variável dependente, que é a lealdade, né? Como é que ela foi medida para poder fazer a regressão? Porque tem as preditoras, né? E a lealdade, eu não sei, talvez eu tenha lido rápido demais, eu não estou encontrando. Você pode explicar para mim como é que foi medida essa variável dependente? Oi, bom dia, então. Eu vou tentar, então, sanar algumas dúvidas que, porventura, vocês possam ter, né? O trabalho quem realizou, né, foi o aluno Roger, junto com a professora Cristiane. Então, ela me pediu para vir representar, porque me parece que ela está no Simpep hoje. Então, dentro do que eu acompanhei, eu vou tentar Tá tirar bom. alguma dúvida, Se puder, tá? viu, Paulo? Se você Aham. não tiver essa informação, alguma coisa, não tem problema. Então, é um trabalho que realmente eu acompanhei, vamos dizer assim, participando da banca de defesa do aluno, não é? E a lealdade, se não me engano, eles tinham uma Um indicador, mas eu não. Uma questão para procedimento. isso é que normalmente no artigo de congresso, as coisas, acaba não vindo o formulário de coleta, né, de informações, bom, e tinha alguns detalhezinhos também sobre é, as, as, as afirmativas aqui De como eram as para os afirmativas? indicadores das variáveis preditoras de segurança, atendimento.
tinha alguns detalhezinhos que talvez também é muito específico, mas de uma maneira geral, o trabalho ele está assim tecnicamente, né, bem realizado. Ele foi feito aqui, só não consegui identificar mesmo quais são os indicadores para a variável dependente lealdade. Talvez a Thaís, se ela tiver lido aí, tiver achado, mas eu não vi. Mas é mais isso mesmo, viu, Paulo? Só deixar isso um pouquinho mais claro no trabalho final depois, né? Porque o trabalho tá interessante, tá legal, né? Eu acho que a aplicação do ServiQual é sempre muito legal, né? E pode buscar uma publicação aí em periódicos da área, principalmente de engenharia de produção, onde que tem mais periódicos, né? Tanto é que acho que a professora está no Simpep lá, que é em Bauru, né? Tá bom. Era mais isso, viu, Thaís? Tá Para joia, não tomar muito professor. tempo dessa vez. Mas tá tranquilo. Paulo, bom, professor, primeiro respondendo a pergunta, também não encontrei, né? Fiquei com ainda algumas dúvidas que quando a gente vê o resumo assim, de forma resumida, a gente não consegue aprofundar alguns itens, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer, Paulo, que assim, não sei também se você vai conseguir responder, mas por curiosidade, né? No desenrolar aí do trabalho, algum momento, porque eu vi algumas colocações, né? Tinha-se em mente de trabalhar ali os objetivos de desempenho, né? Quando a gente fala ali, porque envolve tudo, né? Qualidade, confiabilidade, então aí teria rapidez, flexibilidade, custo. Será que houve essa intenção de fazer essa ponte com os objetivos de desempenho? De início, sim, quando o Uhum. trabalho começou a ser pensado, aí teve um problema com relação ao Covid, né? Que então, em algum momento, esse tipo de empresa, vamos dizer assim, ele começou a receber muito pouco cliente, não é? Tanto que a amostra total são 100 pessoas, porque foi dentro do que a gente poderia fazer, né? Que era mandar, olha, solicitar, não é que a pessoa treinada dentro da empresa ela conseguisse fazer essa pesquisa com os clientes. Então, muita coisa foi realmente simplificada, vamos dizer assim, porque o rapaz tinha pouco tempo, não é? Na verdade, o trabalho de conclusão, eles são 4 meses que dá para o aluno trabalhar desenvolvendo. Então, tinha uma série de outros quesitos até que iam ser utilizados, né, para o trabalho dele, inclusive com relação a tipo como eu chamo, tipo de serviço buscado e perfil do cliente, não é? Então, realmente seria um trabalho que seria muito maior, mas que nós, infelizmente, tivemos que podar ele um pouco pela circunstância, né? E eu acredito que aconteceu em todo lugar isso, né? De podar alguns trabalhos e aí sim, né, conseguir, né, explicar melhor, né, essa relação. O grande problema é exatamente isso, como é um TC, ele tem horário para começar e para terminar, e o aluno forma e sai da universidade. Então, não é o rapaz, ele nem quis vir apresentar o trabalho. Então, são esses problemas, vamos dizer assim, né, quando a gente enfrentou 2 anos, né, de trabalhos que seriam maiores, seriam, vamos dizer assim, com mais informação, e que acabou, né, sendo simplificado, não é, para conseguir chegar a ter um resultado. Tranquilo, não mas ficou assim, para mim, ficou aquele gostinho de quero mais, de que poderia ter abordado ali os outros objetivos de desempenho, né? Porque já estamos tratando de qualidade, confiabilidade, né? Então, assim, ficou ali pendente os demais, mas Nós, não tem outra coisa, desmerece aí o trabalho. tem outra coisa que nós queríamos usar, assim, de início, assim, com ele, porque a nossa universidade ela é numa conurbação binacional.
Então, tem brasileiros que usam o serviço, tem uruguaios que usam o serviço, e a gente gostaria também de cruzar dados para ver pra ver se tem alguma diferença, não é? Então, tem, né, quando lê o trabalho, parece que precisa continuar, né? Parece que precisa de mais dados, assim. Mas, infelizmente, esse recorte que precisou ser feito, ele fica com algumas explicações pendentes mesmo, não é? De coisas que parece que vai surgir no trabalho e não surge, né? Porque realmente a gente esperou o que pôde, não é, para fazer a pesquisa e, infelizmente foi o que a gente conseguiu fazer, né? Então também. Tranquilo, tá ótimo. Muito obrigada, viu, Paulo? Professor Márcio, do terceiro artigo, não temos o representante aqui. Vamos para o quarto, então? Tá no mudo, professor. Eu desacostumei um pouco, acabou tá quase tudo presencial para mim, então eu desacostumei um pouco. Desculpa. Vamos em frente, vamos para o próximo, então. Tá É joia. bom que a gente também sobra um tempinho a mais para a gente poder discutir. E fazer, assim, a ponte entre todos os trabalhos, né? Sim, sim. Então, eu vou só mudar aqui, porque agora já estava preparado, só peço um minutinho a mais, porque estava preparado para o próximo, né? Então, agora eu vou abrir o demais. A gente já segue. Então, só lembrando aqui que o próximo é caminhos organizacionais internos para reduzir o desperdício de conhecimento, uma análise a partir do pensamento Lean, quem é do Gabriel Garcia, que está aqui na sessão. O nosso trabalho intitulado Caminhos Organizacionais Internos para Reduzir o Desperdício de Conhecimento, uma análise a partir do pensamento Lean, foi desenvolvido sob orientação do professor Leander Klein pelos acadêmicos Patrícia Schwantz e Gabriel Garcia. Iniciamos trazendo o aspecto de que o conhecimento é um dos ativos mais relevantes para as organizações e que isso é sustentado pela bagagem acumulada por seus colaboradores. A redução do desperdício de conhecimento, portanto, precisa ser perseguida, e é nessa linha que a abordagem Lean se destaca, visto que o combate ao desperdício é um dos seus principais focos. O desperdício de conhecimento pode ser compreendido como qualquer falha no processo de conversão do conhecimento em sua posterior aplicação, sendo essas falhas oriundas de diversas fontes que são objetos de estudo do nosso trabalho. Com base na teoria disponível sobre o assunto, no referencial teórico elaboramos 8 hipóteses, as quais descrevemos nessa tela. Com base nas hipóteses formuladas, desenvolveu-se o modelo teórico desse trabalho, conforme demonstra a figura 1. As hipóteses envolvem interações entre as práticas Lean e destas com o desperdício do conhecimento. Passando ao método, trata-se de um trabalho quantitativo cujos dados foram obtidos através de uma survey. O público-alvo foram servidores docentes e técnicos de instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, dentre os quais obtivemos uma amostra de 837 respondentes. As análises foram realizadas através da utilização de softwares, com os quais realizou-se análise fatorial exploratória, fatorial confirmatória e procedeu-se à elaboração de um modelo final integrado por meio da modelagem de equações estruturais, com o objetivo de examinar a estrutura de inter-relações entre os construtos propostos. Passando aos resultados, por conta do tempo não apresentaremos aqui a fatorial exploratória. Destacamos, contudo, a adequação dos fatores originalmente propostos nos textos que sustentam teoricamente esse trabalho. Na fatorial confirmatória, cada construto foi avaliado observando os índices de ajuste, sendo em alguns casos estabelecidas correlações entre itens para a melhoria dos valores, de forma que atingissem limites mínimos pré-definidos. Na tela, os dados dos construtos relacionados às práticas Lean, destacando-se em azul os valores dos modelos finais.
Da mesma forma, aqui apresentamos os dados dos construtos de primeira ordem que formam o construto desperdício de conhecimento. Assim como as práticas Lean, aqui avaliamos as estatísticas GFI, CFI, NFI, TLI, RMR, RMCIA, as AVS, a unidimensionalidade, a confiabilidade e o alfa de Cronbach, verificando-se que após o estabelecimento de algumas correlações, os valores obtidos se mostram adequados em relação aos limites estabelecidos para cada parâmetro de análise. Também destacamos em azul os valores dos modelos finais. Ainda nos resultados, para averiguar a validade discriminante, foram calculadas as raízes quadradas das AVS e estimadas as correlações conforme o procedimento proposto por Fornell e Laker. Os resultados demonstram que as raízes quadradas das AVS, em negrito na diagonal principal, apresentam valores maiores que as correlações entre os construtos, conferindo validade discriminante aos mesmos. Além disso, essa validade é corroborada pelo critério de Klein, que sugere que as correlações devem ter valores inferiores a 0,85. Como visualizamos na figura 1, o desperdício de conhecimento é um construto de segunda ordem, composto por 4 construtos de primeira ordem. Dito isso, validamos esse construto de segunda ordem antes da análise do modelo integrado. Os resultados dos modelos iniciais e finais, após ajustes necessários através do estabelecimento de algumas correlações, são demonstrados na tabela 4. Destacamos em azul os valores finais obtidos. A figura 2 traz, portanto, um modelo integrado final que foi significativamente melhorado pelas intervenções previstas para o ajuste dos índices de validação. A partir da significância estatística dos coeficientes de regressão estimados, pode-se analisar as hipóteses estabelecidas no modelo teórico da pesquisa. A tabela 5 demonstra as relações testadas e as estimativas padronizadas, além dos resultados de decisão das hipóteses. Destacamos o efeito da liderança da gestão sobre o treinamento com valor de 0,734 e sobre o envolvimento dos clientes com valor de 0,680. Quando se observa o efeito na diminuição do desperdício de conhecimento, o destaque é para a relação com o envolvimento dos clientes com valor de menos 0,277. É importante salientar, contudo, que todas as relações são estatisticamente significativas, o que indica a aceitação de todas as hipóteses testadas. Passando à discussão. A liderança fomenta as demais práticas avaliadas. Destacamos a importância de gestores e líderes incentivarem o treinamento para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos dos colaboradores. Também ressaltamos que, quanto ao envolvimento, lideranças exercem um papel essencial na obtenção de feedbacks e necessidades dos alunos e comunidade externa, no intuito de promover melhorias na prestação de serviços, considerando o ponto de vista destes. Já sobre a melhoria contínua, é fundamental o posicionamento do colaborador no centro do processo de mudança como agente ativo desse processo. Tratando do desperdício de conhecimento, as 3 relações foram significativas. Quanto ao envolvimento, facilitar o fluxo de conhecimento entre instituições de ensino superior e seus ambientes externos permite que seus colaboradores recebam feedbacks, interajam e aprendam ao mesmo tempo. Nesse contexto, essas instituições estão qualificando suas ações na busca por práticas que agreguem valor aos serviços prestados. Já sobre melhoria contínua, a literatura aponta a importância da participação e do envolvimento ativo dos colaboradores nesse processo evolutivo das organizações. E nessa esfera, o compartilhamento de conhecimento é muito facilitado por meio do aumento de interações entre diferentes áreas funcionais e também atividades em pequenos grupos. Aqui gostaríamos de destacar que o treinamento é uma atividade elementar do sistema Lean e que se mostrou efetiva para a redução do desperdício de conhecimento. A atividade de treinamento constitui-se em uma ação que minimiza diferenças de conhecimento entre pessoas, além de oportunizar aqueles detentores de certos conhecimentos compartilharem suas experiências com os demais integrantes das organizações. Por fim, cabe ressaltar que explicitar e fomentar a inicialização de práticas Lean aplicáveis ao contexto das instituições de ensino superior pode incentivar as pessoas em todos os níveis a reduzirem os desperdícios, fundamentalmente os de conhecimento que tem se demonstrado ser o maior entre essas instituições. Passando à conclusão. As iniciativas Lean em instituições de ensino superior têm sido ponto de análise de diversos estudos, de forma que, dentro do contexto das instituições de ensino superior, tem se tornado essencial. Nesse trabalho, a relação causal de algumas dessas práticas foi estudada como caminhos organizacionais para reduzir o desperdício de conhecimento.
o que vem a ser um dos principais avanços desse estudo. O objetivo foi alcançado pois demonstrou-se o efeito positivo entre as práticas Lean estudadas e de que forma elas interagem para a redução do desperdício de conhecimento. As contribuições desse trabalho ao campo teórico são quádruplas. Primeiramente, fortalece a aplicabilidade das práticas Lean no contexto das instituições de ensino superior e demonstram relações causais que interagem para um dos principais focos desse sistema de gestão, que é a redução de desperdícios. Nesse caso, o de conhecimento. O segundo grande avanço se dá na teoria sobre a gestão do conhecimento, ao passo que esse estudo fornece insights valiosos sobre a investigação de tipos de desperdício de conhecimento e como reduzi-los. Terceiro, o modelo teórico contribui para o escasso conhecimento disponível sobre o desperdício de conhecimento e como as organizações devem iniciar um processo para avaliar o conhecimento dos funcionários que deixam a organização. E quarto, os avanços teóricos desse trabalho se concentram na investigação do conhecimento enquanto os colaboradores da organização trabalham nela, e não quando saem dela com o conhecimento obtido. Ainda na conclusão, as contribuições para o campo prático se referem a diretrizes de gestão para melhorar a gestão do conhecimento a partir de caminhos para reduzir o seu desperdício. Ressalta-se que, embora esse estudo seja baseado em uma análise vigorosa, os resultados desse trabalho devem ser considerados sob algumas limitações dessa pesquisa que direcionam certas oportunidades de trabalhos futuros. Como oportunidades para novos trabalhos, destacamos a possibilidade de avaliação do efeito comparativo entre a percepção em instituições públicas versus as privadas, entre professores e técnicos, entre aqueles servidores que exercem ou não cargos de chefia, além da perspectiva do valor do serviço na avaliação dos estudantes e da comunidade externa. Agradecemos o apoio financeiro do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública da UFSM e do Instituto Federal Farroupilha para a nossa participação no SEMEAD. Obrigado a todos pela atenção. Finalizado, professor. Gostaria de iniciar ou algum participante, alguma pergunta ao Gabriel? Nenhum participante quer perguntar? Senão eu vou, eu vou avançar aqui na pergunta. Pode começar, Bom, professor. Gabriel, parabéns aí pelo trabalho, tá? Bem bacana. Só algumas recomendações aqui, né? Sempre no intuito, viu, Gabriel? Como eu já falei anteriormente, no intuito de que você possa refinar o trabalho, né, para uma futura publicação, tá? Eu achei assim bem interessante a proposta, né, do trabalho. Eu acho que a gente tem que estar preocupado, é um assunto de extrema preocupação, é a retenção do conhecimento. Isso é primordial para qualquer empresa, você reter conhecimento. Existem várias formas de fazer isso, né? E você usou aqui uma analogia com o Lean, né? Considerando aí a questão do desperdício, né? Da melhoria contínua, tal, que é a base do Lean. Então, foi utilizado isso aí. Esse link é que, apesar de você ter usado o desperdício de conhecimento e da questão da melhoria contínua, né? Esse link, essa ênfase no Lean, é que eu acho que não está muito claro no trabalho. Esse foco, inclusive, de colocar pensamento Lean no título do trabalho. Em algum momento você pode dizer no trabalho que utilizou ferramentas que são muito utilizadas na filosofia Lean, né? Mas não que necessariamente isso seja algo central no seu trabalho a ponto de ir inclusive, para o título do seu trabalho. Porque o Lean é muito maior do que isso. É a base, mas é muito maior do que desperdício e melhoria contínua, né?
Então, eu acho que você pode continuar dizendo que o trabalho foi inspirado, né, na abordagem Lean, na filosofia Lean, e utilizou esses conceitos, mas eu acho que uma repaginada do trabalho, né, porque fica uma expectativa muito grande, quem olha o título, né, de que você vai a fundo em algumas questões Lean, pensar como é que isso, né, é, de fato, se interage com o Lean profundamente. E, na verdade, não é. Né? Você pegou ali alguns conceitos e tal. Basicamente, é isso, viu? É dar uma repaginada no trabalho e talvez tirar um pouco esse peso do Lean do seu trabalho, na minha opinião. Tá? É só uma consideração. Eu acho que o modelo teórico foi construído adequadamente, bem bacana. Você foi construindo as suas hipóteses. Eu sempre procuro muito isso. O que muito me incomoda, às vezes, é aparecer um modelo teórico sem nenhuma construção anterior, né? De repente aparecem umas hipóteses do nada e você fez todo o passo a passo bem bacana, bem legal, tá? É, assim como em outros trabalhos que aqui foram apresentados, né, é, avançar um pouco mais além dos resultados estatísticos do trabalho, né, para uma revista, né, normalmente eles querem uma. É óbvio que aqui a gente está falando de um artigo de congresso, que existe uma limitação grande, mas aprofundar um pouco mais nas discussões, né? Nos achados em cada um desses construtos e tal que foram apresentados, e fazer uma discussão um pouco maior nesse sentido. Quer dizer, se você pega a parte que você usou para descrever o método, né? E dizer aí os resultados obtidos com análise fatorial e com o modelo em si e tal, e depois você pega a parte de discussão, realmente ficou um pouquinho desproporcional. Eu sei que é o trabalho talvez você já esteja até preparado para ampliar essas discussões num artigo final, mas vale a pena reforçar, tá? Que tem bastante coisa interessante que pode ser discutido mais. E dizer assim que a, a partir do seu trabalho, né, é possível aquela contribuição prática que você colocou de gerencial é realmente muito importante, né? Que a partir dali você possa as instituições possam criar mecanismos para reter, armazenar esse conhecimento que talvez não esteja sendo retido, né? Então, há muitos anos atrás, né, eu estava na área da qualidade especificamente, né, porque desde de Juran, lá atrás, tinha um negócio chamado numérica do serviço, que é o seguinte, eu tinha umas fichas, não tinha computador, não tinha nada, mas tinha umas fichas onde todo o problema que era encontrado, por exemplo, na fabricação de um item e tal, na parte vamos supor, de usinagem. Ah, pô, o avanço utilizado aqui não é adequado para esse tipo de material. Você registrava aquilo ali, que era um conhecimento, sabe para quê? Para a pessoa não errar depois novamente. Então, ele vai fazer o mesmo item. Pô, olha, aqui, se eu usar um avanço muito alto, o acabamento superficial desse item não vai ficar bom. Para que errar de novo se já foi feito lá atrás? Então, a retenção do conhecimento é um assunto muito importante, né, e que as empresas negligenciam muito. Então, o mérito do seu trabalho está em avançar nisso aí, viu, Gabriel? Então, de uma forma geral, é mais ou menos isso, né? Que do trabalho final, aqui você se preocupou mais com o método e tal,
mas eu sei por quê, porque tem a limitação do trabalho, mas, assim, eu recomendo, né, reforço a importância da discussão desse trabalho. Então, basicamente é isso, viu, Thaís? Desculpa novamente por avançar um pouquinho. Professor, é um problema. Falta só 15 segundos, ainda estava dentro. O Gabriel tem 15 segundos para responder agora, se defender. Não, na Tranquilo. verdade, nem é uma defesa, né? É um agradecimento por apontar isso por conta de que a gente esse trabalho não encerra aqui no SEMEAD, né? A gente tem dados que, inclusive, a gente apresentou no Sapiens, 30 segundos só para finalizar, e também a gente também teve umas sugestões, porque como a gente coletou os dados identificando, né, o tipo de instituição, se era pública, privada ou comunitária, também explorar isso já né, como a gente colocou como trabalho futuro, mas como a gente tem os dados coletados, então talvez nessa repaginação a gente já consiga inserir isso como um aspecto de análise também. Então, muito obrigado aí, professor, pela sugestão, e certamente já vou levar para o grupo aqui para que a gente possa incorporar isso na versão final aí que vai ser submetida. Gabriel, eu estou brincando com relação ao tempo, tá? Mesmo porque nós tivemos uma falta, nós temos um tempo aqui extra. Então, assim, desculpa até pela brincadeira, professor e os demais participantes. É que eu sou da opinião, né, de que precisamos ser felizes na jornada, né? Se estamos aqui, vamos levar com leveza, né? Para não ficar aquela coisa pesada. A gente sabe que produzir o trabalho já dá tanto trabalho. Depois estar aqui apresentar, então trazer aqui de forma mais tranquila, né? Gostaria de colocar, né, e fazer até um link aqui com todos os trabalhos apresentados, todos têm o recorte aí para o viés para qualidade. Então, lembrando um pouco, né, voltando lá para a Demen, né, o que não se mede, não se gerencia. Então, a gente vê aqui com esses trabalhos, o intuito realmente é de fazer aquele construto de verificar, né, o que as instituições, seja pública, seja privada, o que elas estão buscando ali para poder garantir a melhoria dos processos, com certeza, né? E como eu coloquei fiz uma colocação no anterior, a questão dos objetivos de desempenho, porque a gente nem consegue, né, trabalhar de forma isolada mesmo. Se a gente fala da qualidade, tudo isso implica confiabilidade, flexibilidade, o custo. Então, é sempre trabalhar de forma ali de que a gente consiga ter realmente um conjunto. E gostaria de colocar, se alguém quer fazer uma colocação, uma ponte entre os trabalhos, faço esse convite a todos. Professora, eu estou só com a dúvida se o trabalho de ISO foi apresentado, porque eu tive um problema de conexão no início e não consegui entrar. Aí, quando eu entrei, já estava na apresentação do trabalho da SEBQUAL. Professora, tivemos aqui a apresentação de 3, né? O terceiro, que é o Desafios e Benefícios da ISO 9001, não foi apresentado. É o seu? Porque eu tive problema de conexão. Eu estava assistindo o SEMEAD em casa, aí vim para a universidade. Quando eu cheguei, eu não consegui instalar. Professora, por isso que eu pergunto. Aí eu perguntei aqui, eu perguntei se era representante do terceiro. É porque eu não vi o começo da sessão. Tá. Professor, professor Márcio, podemos, como estamos com esse tempinho, o senhor concorda em transmitirmos o terceiro? Claro, então, só um minutinho aqui. Realmente, é porque eu estava assistindo a SEMEAD em casa. Eu achei que aqui na universidade ia dar tudo certo, mas quando eu entrei, não se funcionou. preocupe, é ótimo que tenha conseguido agora e que a gente possa assistir e discutir um pouquinho o trabalho. Tá bom, desculpa atrapalhar um pouco a sessão. Então, só um minutinho aqui para eu conseguir agora colocar na linha aqui. Vou compartilhar, né?
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Olá, apresento-lhes o trabalho desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem por título Desafios e benefícios da ISO 9001 versão 2015 em micro e pequenas empresas, uma revisão sistemática da literatura. As autoras foram Nara Delira Santos, bacharel em administração pela UFRPE, Ana Regina Ribeiro, professora do Departamento de Administração da UFRPE, e Natália Lúcia Pinto, professora da Faculdade Santa Helena. Dentre os fatores que contribuíram para a realização desta pesquisa na temática abordada, aponta-se o cenário de competitividade em um mercado globalizado no qual estão inseridas as empresas, o papel importante que possuem as micro e pequenas empresas, as MPS, na economia global, a necessidade destas satisfazerem seus clientes e stakeholders e a aplicabilidade da ISO 9001-2015, que é uma certificação de sistema de gestão da qualidade. Assim, a pergunta de pesquisa do trabalho foi definida da seguinte forma: quais os desafios enfrentados pelas MPS para se obter e ou permanecer com a certificação ISO 9001 versão 2015, bem como os benefícios da certificação? A proposta da pesquisa consistiu em identificar os desafios e benefícios desta certificação em micro e pequenas empresas mediante revisão sistemática de literatura. Para a modalidade desta pesquisa, foi utilizado o Checklist 2020 Prisma como meio de verificar o atendimento aos itens necessários a uma revisão sistemática. Sendo assim, no protocolo foi definida a questão de pesquisa, bem como as bases de dados de relevância acadêmica para identificação dos estudos. Foram elas Scopus, Emerald Science, Science Direct e Web of Science. Foi definida também a expressão de busca, conforme termos mais utilizados em estudos que abordam o tema do trabalho em questão. A expressão, então, foi composta pelo termo principal, ISO 9001-2015, e pelos termos alternativos, Small Business, Small Companies, MPE, que corresponde a micro e pequenas empresas, e também a sigla SME, que corresponde a Small and Medium Size Enterprises. A coleta dos estudos ficou restrita a artigos científicos de pesquisa e de revisão, selecionados com base nos critérios de inclusão e exclusão. Conforme quadro 1 apresentado, para o estudo compor a revisão sistemática foi necessário responder à questão de pesquisa, corresponder à expressão de busca, ser completo, ter acesso eletrônico livre, ser em idioma português ou inglês, ter como área de pesquisa ciências sociais ou aplicadas e encontrar-se no horizonte de tempo da pesquisa, que foi de 2015 a 17 de novembro de 2021. Os critérios de exclusão foram ser duplicado, não apresentar metodologia definida, não atender a qualquer um dos critérios de inclusão e não corresponder a artigo científico. As etapas seguintes desta revisão, até a obtenção dos resultados, foram definidas da seguinte forma: identificação, seleção, elegibilidade e extração, respectivamente, conforme o fluxo apresentado na figura 1. A primeira e a segunda etapa foram realizadas segundo os critérios de inclusão e exclusão. Na primeira, foram identificados 79 estudos nas bases de dados, dentre os quais 5 não atenderam aos critérios. Assim, obteve-se 39 artigos da base Scopus, 32 da Emerald Science e 3 da Science Direct. Na segunda etapa, foi realizada a leitura dos artigos em 3 subetapas. Logo, 7 artigos foram classificados para revisão. Na terceira etapa, foi realizada a avaliação da qualidade dos 7 estudos, e esse processo pode ser consultado no artigo. O alcance geral dessa avaliação foi de 71,43%. Na quarta etapa, foram extraídas 29 cotas dos estudos para responder, então, à questão de pesquisa. No quadro 2 apresentado, consta a lista dos estudos que compuseram a revisão, os quais receberam cada um código identificador para facilitar a referência no trabalho. É possível perceber que, mesmo que o ano de seleção dos artigos tenha sido a partir do ano 2015, os artigos datam a partir do ano 2018, a data limite para a transição da certificação ISO 9001 para a versão 2015. Vale salientar que um dos artigos é de autor brasileiro e foi publicado em revista nacional. As cotas extraídas dos estudos desta revisão sistemática referente aos benefícios decorrentes da certificação ISO 9001, versão 2015, em micro e pequenas empresas foram agrupadas em benefícios externos, que são aqueles referentes ao ambiente externo da organização, e benefícios internos, aqueles que têm relação com o ambiente interno organizacional.
Se tratando dos benefícios externos, a adesão de um sistema de gestão da qualidade conforme a ISO 9001-2015 é solução para as MPS se manterem em um mercado competitivo e globalizado. Traz reconhecimento positivo pela conformidade com os requisitos da norma, melhora a relação com os fornecedores, considerando que a satisfação das partes interessadas no negócio é uma das prioridades do sistema, e eleva a probabilidade de adquirir novos clientes, por se tratar de um critério de contratação, e de manter também os existentes, sabendo que a base do modelo de sistema está apoiada principalmente no atendimento das expectativas do cliente. A respeito agora dos benefícios internos, melhora o índice de não conformidade dos produtos, possibilita reajustes nos processos para eliminar gargalos na abordagem de processo, melhora os indicadores do negócio, tanto qualitativos como quantitativos, pela visão sistêmica que possui, maximiza os recursos da própria organização, traz a gestão dos riscos, fazendo com que a empresa trabalhe de forma preventiva e aproveite as oportunidades de seu ambiente, torna possível a definição de estratégias apropriadas pela determinação do contexto organizacional, reduz a incidência e reincidência de diversos problemas associados à ausência da gestão de conhecimento organizacional, direciona as empresas quanto às mudanças necessárias na organização e ao controle necessário para realizá-las, torna evidente e indispensável o comprometimento da alta direção e estimula a relação positiva entre os funcionários, pelo foco que se dá à gestão de pessoas como aspecto base para a implementação eficaz do sistema. No quadro 4, estão expostas as cotas referentes aos desafios enfrentados pelas MPS na certificação ou na manutenção da ISO 9001-2015, conforme os estudos da revisão. Os desafios são a gestão informal, que é uma característica comum aos pequenos negócios, a ausência ou má formulação de mecanismos de avaliação, os custos envolvidos na certificação ou manutenção do sistema, considerando os investimentos necessários em pessoal e processos, o limite de recursos das MPS, o que torna ainda mais desafiador cumprir os padrões do sistema, e a ausência de preparo dos envolvidos no sistema de gestão da qualidade. Com a pesquisa realizada na modalidade de revisão sistemática de literatura, tendo como referência o Checklist PRISMA 2020, foi possível reunir conhecimentos existentes sobre a temática em questão e identificar as principais relações entre a ISO 9001-2015 e os ambientes interno e externo das micro e pequenas empresas. Além disso, foi possível constatar, conforme a literatura, que os benefícios justificam a adoção da ISO 9001 versão 2015, considerando que a ausência da gestão da qualidade de modo sistemático pode elevar o custo da qualidade no que diz respeito aos métodos corretivos. Como visto, os resultados alcançados eles estiveram concentrados, em sua maioria, nos benefícios que a certificação possibilita às empresas estudadas nos artigos da revisão sistemática de literatura. Ainda assim, os desafios foram abordados com menos enfoque. Sugere-se para pesquisas futuras a utilização do software Atlas TI para uma análise mais profunda sobre as conexões temáticas. Além disso, a realização de estudos na temática que considerem as particularidades das organizações por país, visto que o contexto econômico, político-social e tecnológico de um país pode interferir no processo e nos resultados da implementação e manutenção de um sistema de gestão da qualidade. Obrigada. Prontinho, transmitimos agora. Deu tempo, deu tudo certo, né? O professor gostaria de fazer alguma colocação ou algum outro presente na sessão? Senão eu monopolizo também, né? Porque já basta eu estar cuidando do tempo. Bom, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, né? A revisão sistemática, né? Tá bem correta, né? Bem feita, né? Seguindo os passos aí bem claros, né? De uma revisão sistemática, uma questão de pesquisa estabelecida, né? Depois a discussão dos resultados dessa revisão sistemática, né? Porque às vezes a gente pega algumas revisões sistemáticas que se confunde muito com estudo bibliométrico, que fica muito na descrição da amostra, dos artigos, mostrando
os anos e tudo, não que isso não seja importante, mas essa análise mais descritiva, talvez ela seja menos importante. O mais importante realmente é você olhar para esses artigos selecionados e explorá-los no que diz respeito à questão de pesquisa proposta, né? Então, isso tá bem legal, bem bacana o trabalho nessa estrutura. Eu acho que é um assunto muito relevante, né? Haja vista a importância de micro e pequenas empresas, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu achei bem interessante e fazer essa revisão sistemática para fazer essa identificação desses benefícios, né? E ficou mais focado em benefício, mas também dificuldades, né? Associadas às características das micro e pequenas empresas, né? Eu não tenho muito aqui o que eu acho que o trabalho está correto, ele tá bem feito, tá. A única recomendação que eu faço, né, com relação às bases de dados, que eu percebi aqui nas bases de dados, deixa eu ver aqui. Bom, mas eu acho que eu lembro, né? Foi feito na Scopus, na Emerald, na Science Direct e na... Falta uma, né? Foram 4. Web of Science. Web of Science, né? Então, eu recomendaria, né, para trabalhos futuros, assim, que focasse na Scopus e na Web of Science. Porque, por exemplo, Science Direct, na verdade, a Science Direct é um produto da Elsevier. Tanto a Scopus quanto a Science Direct, a Science Direct ela está integralmente dentro da Scopus. Então, pesquisar nas duas é só perda de tempo. Porque a Science Direct, na verdade, é uma base de dados dos periódicos da Elsevier. Então, só tem periódico da Elsevier dentro da Science Direct. E o Scopus é um produto da Elsevier, só que inclui tanto a Science Direct como todas as outras editoras. Por exemplo, a Emerald também está dentro do Scopus. Quando você... Agora, tem alguns periódicos que estão são poucos, mas tem alguns que estão só na Web of Science e não estão na Scopus. E tem alguns que estão só na Scopus e não estão na Web of Science. Então, juntar as duas até faz sentido, mas explorar a Emerald e Science Direct talvez seja só perda de tempo, porque você vai encontrar, por isso que teve tantos duplicados e tudo, porque você vai encontrar, por exemplo, 100% 100%, isso não é força de expressão, 100% do Science Direct está dentro da Scopus. Então é mais ou menos isso, e parabéns. Eu acho que é muito importante esse tipo de pesquisa com micro e pequenas empresas, para até auxiliar, quem sabe até políticas públicas, né, para micro e pequenas empresas, no sentido de facilitar a obtenção de certificações de sistemas de gestão de qualidade, tudo, né, até para auxiliar. Muito, muito bom. Tá? Basicamente é isso, viu? Parabéns pelo trabalho, Ana. Obrigada, professora. Ana, também parabenizo. Para mim, essa sessão tem sido um grande aprendizado, né? A própria condução do nosso moderador aí, professor Márcio, com suas colocações, né? A gente, de cada um aqui, eu tirei um grande aprendizado. E do seu, a questão do método está muito bem descrito, muito claro. Então, é aquela de que realmente é possível replicar, olhar para como foi feito e quero fazer e fazer a checagem, porque está muito bem descrito, muito claro, e está assim de uma forma limpa, leve, né? Muito, muito bom. Parabéns. Gostei demais também, como de todos.
Algum outro colega gostaria de fazer alguma colocação, não só do trabalho da Ana, mas dos demais, fazendo uma ponte agora, porque nós temos aqui os 13 minutos restantes para esse debate geral. Aproveitei já para colocar no chat o link da pesquisa, da sessão, e vou compartilhar também o da sala de network, caso desejem participar. Está aberto, ó. A palavra. Eu só queria, eu já salvei o link aqui da apresentação da professora, porque a gente também tem um trabalho de revisão aqui, achei interessante como ela apresentou os dados para a gente também, isso é importante, né? A gente vai vendo como as pessoas vão apresentando os trabalhos e vai crescendo, então parabéns aí pela forma como foi construído e a gente já vai copiar aqui. E obrigado, professor, Thaís, também pela condução aí e pelas contribuições. Eu só não vi o primeiro trabalho, mas assim, os 2 trabalhos que eu assisti, gostei bastante, né? Principalmente o de Gabriel, que eu acho que foi muito bem estruturado a parte do... Quando você faz o modelo logo no início, eu acho que isso foi muito bom, né? Porque aí você consegue construir dentro a parte teórica, junto à metodologia, junto ao resultado. Eu acho que isso agregou bastante o entendimento da construção do trabalho. E eu acho que tem muito aí você fala até nos estudos futuros, né, da questão da comparação, acho que é bem válido, porque tem uma diferença bem grande, né, entre o tipo de instituições, até tipo de atividades realizadas, né. Pelo menos aqui em Recife, as privadas dificilmente faz pesquisa, extensão, faz assim, é muito da na universidade pública ainda, e algumas maiores, no caso, privadas. Então, assim, acho que ficou bem, acho que vai ter uma diferença aí com relação a público e privado, e que vale explorar. Parabéns. Bom, E eu queria agradecer ao professor Márcio também, né? Pela consideração pelo eu trabalho. que agradeço aí a E submissão. a Thaís por a compreensão de entrar depois. Mas eu fiquei tão estressada, hoje acordei super cedo e deu tudo errado. Acontece, isso aí faz parte. Não tem problema nenhum. Ana, deu tudo certo. Não deu nada errado, deu tudo certo. No fim, dá tudo certo. Essa ordem aqui é só uma formalidade. No mudar a ordem da apresentação do trabalho não tem problema nenhum. Então, no final, como a Thaís falou aí, deu tudo certo de fato. Eu só gostaria, Thaís, se você me permite, fazer um fechamento, né? Dizer o seguinte, né? Que a CAPES ela tem se esforçado muito em fazer com que os programas, né, avancem no seu impacto. Tanto é que tem uma dimensão na ficha de avaliação dos programas hoje de mestrado, doutorado, que é só voltada para impacto do programa e impacto de uma maneira geral. Existem 2 tipos de impacto, né? O impacto do pesquisador, o quanto que ele é citado, o quanto que ele é referenciado, né? Então, você consegue medir isso facilmente só entrando vendo o índice H da revista, índice H do professor, do pesquisador. Então, agora tem o outro impacto, que é o impacto da pesquisa propriamente dita, né? Que é uma coisa que a gente não consegue medir muito. Ou seja, o quanto que a pesquisa impactou na vida das pessoas, nas organizações, de uma maneira geral. Então, a gente fica muito focado no impacto de citação, no impacto de índices H, essas coisas, e a gente, às vezes, descuida um pouco, e é isso que a CAPES está forçando, né, que tenha um impacto para a sociedade. E isso a gente não tem medido muito. Talvez seja o grande desafio da pesquisa científica, é medir o impacto mesmo. E todos os trabalhos, de uma forma geral, ele tem esse apelo, né, de resolver um problema muito específico e tal, e que pode, de fato, ajudar, né, ou a empresa do estudo de caso,
ou no caso, por exemplo, das micro e pequenas empresas. Então, todos os trabalhos aqui apresentados têm um potencial de cumprir esse papel do impacto da pesquisa, não o impacto acadêmico. O impacto acadêmico tem a ver, às vezes, um pouco com produtivismo, essas coisas, mas o impacto da pesquisa mesmo para a sociedade e para as organizações. Então, parabenizar a todos aí por esse viés, né, que não são trabalhos meramente teóricos e tal, mas que tem um apelo para impacto de uma forma mais ampla. Então, parabéns a todos aí, obrigado por terem submetido o trabalho de vocês aí para o tema que eu lidero, que eu acho que é muito importante, né? A parte de produtividade, qualidade, de uma forma geral, é muito importante. É isso, Thaís. Show, professor. Ainda temos 7 minutinhos aqui. Algum outro participante gostaria de fazer sua colocação? Paulo, Duchan, Gabriel, a Ana já fez a dela. Obrigada, Gabriel, por ter avaliado lá a sessão. Não mais? Então, não tendo mais nada, professor, eu devo seguir aqui o protocolo e ficar até o final para poder encerrar, mas aí agora passo a palavra ao professor, então, para as devidas considerações finais e encerramento. Então é isso. Obrigado a todos, né, pela participação e vamos aí acompanhando esses passos finais aí do SEMEAD, 25 anos, né? Então tem uma grande história aí e obrigado pela participação. É isso, Thaís. Obrigada, pessoal, pela participação e até uma próxima. Certo, muito obrigado. Parabéns pela coordenação da sessão e parabéns a todos que apresentaram. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, parabéns a todos. Até mais então, pessoal. Até. Tchau, tchau. Professor?